Olá, é isso aí, pessoal. Boa noite. Agradeço a atenção de vocês, agradeço por vocês estarem aqui comigo. Estamos iniciando hoje, então, a maratona Vendo com Lucro. Serão 4 dias hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta, que nós vamos estar falando sobre gestão financeira e precificação para pequenas empresas. Eu vou agradecendo a atenção de todo mundo, a participação de todos vocês anotarem, porque assim, eu vou passar algumas estratégias, vou passar uma metodologia e aí você pode colocar em prática hoje já, tá? Então anota para que vocês acompanhem o raciocínio e o método que eu vou construir para vocês aqui. Deixa também aí do lado, pessoal, uma água, porque a gente vai começar agora às 9 horas, a gente vai ter umas 10 e pouquinho aí, não vou passar muito das 10, tá? Mas deixa uma água aí perto de vocês, para vocês não perderem nenhum detalhe, que o conteúdo aqui foi preparado com muito carinho, com muita dedicação, fazem dias aí que a gente está construindo isso tudo, para que você tenha a melhor maratona Vendo com Lucro. Bom, para a gente avançar, pessoal, eu quero pedir para você o seguinte, dá aí o seu like, taca o dedão aí no coraçãozinho, sobe coraçãozinho aí para que essa mensagem, essa nossa live, chegue ao máximo de pessoas. Aproveita também, logo abaixo aí, tem aquele aviãozinho. Clica no aviãozinho, manda lá para 5, 3, 4 amigos seus, que você sabe que ele é um empresário, que ele é um empreendedor, que ele está perdido também nas contas, aquele seu colega que reclamou que ele não está vendo a cor do dinheiro, o negócio dele não está dando lucro, que ele está quebrado. Marca ele para que ele também seja, que ele receba essa nossa notificação e que para ele também possa participar e possa aprender aquilo que a gente vai estar compartilhando. Assim, pessoal, você também vai estar ajudando ele. Vai me ajudar, porque o meu propósito é fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas e vai estar ajudando o seu amigo também. Legal? Bom, pessoal, para a gente começar, eu quero falar um pouquinho, porque nem todo mundo me conhece, nem todos me seguem. Então eu vou falar quem sou eu, por que eu estou aqui conversando com vocês sobre gestão financeira. Então eu quero falar rapidamente do professor Marcos. Bom, eu sou o Marcos, sou professor, fui professor de universidade, sou contador de formação, então minha formação é em ciências contábeis e trabalho nessa área, gente, da administração, área financeira, desde 1991. Aposto que alguns aí nem tinham nascido nessa época. Antigamente, né, a gente começava a trabalhar cedo, então com 15 anos eu já estava ali trabalhando. Isso estou falando de carteira assinada, porque antes da carteira assinada, vendi sorvete na rua, trabalhei em fábrica de sapato, ou seja, a gente começava a trabalhar bem cedo, bem molecão mesmo. Então, desde os meus 15 anos, eu comecei atuando numa empresa, era uma empresa de sociedade anônima, uma empresa grande, ela era líder do mercado, do segmento dela, e aí a gente foi construindo a nossa carreira junto a essa área financeira, a essa área contábil. Depois dessa empresa passei por escritórios de contabilidade, montei o meu escritório de contabilidade, quebrei porque tinha lá diversas situações que eu não tinha previsto e ao longo, não dessa maratona, mas ao longo dos conteúdos que eu vou soltando, eu vou comentando isso aí, porque assim, o aprendizado, gente, ele vale muito, não tem valor a gente aprender com o erro do outro, porque a gente deixa de entrar naquele caminho. E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu na época lá atrás, por que quebrou, o que aconteceu, mas não hoje. Hoje não é esse motivo, nem essa maratona. Mas eu quebrei meu escritório, né? Tipo assim, quebrou, não foi para frente, voltei a trabalhar de colaborador, fui controller de uma empresa também, de uma empresa média. Essa empresa, gente, quando eu trabalhava lá, ela faturava em torno de 24 milhões ano. Vamos falar, em torno de 2 milhões por mês. Hoje, essa empresa ela fatura mais de 600 milhões no ano, ou seja, mais de meio bilhão no ano de faturamento. Eu tenho a minha história lá. Ah, mas a empresa fatura isso tudo porque você trabalhou lá, Marcos? Lógico que não, né? Não é assim. É mérito do diretor lá, do gestor, do CEO que está lá à frente, lá, do seu dono, né? É mérito dele. Mas a nossa história está lá, porque nós ajudamos lá no passado a construção das informações, que ajudou ele a entender os números e ele seguiu um caminho que ele seguiu. Então, a minha história, ela tem nesse ponto que eu fui controller,
eu estava trabalhando para os outros, né? Eu montei um escritório, não deu certo, voltei a trabalhar de colaborador. Mas aquela questão, né, que eu falo, quando está na veia, quando está no sangue, a gente ser empreendedor, a gente não consegue ficar quieto, né? Eu voltei a empreender com o meu escritório de contabilidade. Dessa segunda vez, o escritório bombou, deu super certo. Isso foi no ano de 2004. E aí a gente já migrou ele para uma área de consultoria, né? Eu larguei, né, de trabalhar com a área de contabilidade, fui para a área de consultoria e lá que surgiu a Pleno Financeiro. Então, Pleno Financeiro, ela já existe há muito tempo, né? A minha jornada já é bem antes, né? Mas a Pleno Financeiro ela existe há muito tempo. E no ano de 2008 eu comecei a lecionar na universidade, dei aula para graduação, pós-graduação. E o bacana de dar aula na universidade, assim, eu sou contador, né? E eu dava aula para ciências contábeis. Agora pensa, você pegar uma classe com 40, 60 alunos e tratar um tema que não é da atenção da maioria deles lá, né? Que não é do interesse da maioria deles, é um tema técnico, é tudo meio confuso, né? Que nem a gente aprende que débito é quando as pessoas estão nos devendo, e na contabilidade o débito é diferente, né? Ele é um direito que a empresa tem. Ou seja, imagine você falar uma linguagem técnica para 60 alunos jovens que estão ali descobrindo um mundo novo, né? 18 anos, 19 anos, e ter que a atenção deles. E a universidade foi essa escola para mim, na qual eu aprendi a tratar esses temas técnicos e temas complexos de uma forma simples, de uma forma para que o público entendesse. Bom, fiquei na universidade, saí da universidade em 2015 e aí eu caí de cabeça na Pleno Financeiro. Foi aí que a gente começou a fazer com que a Pleno realmente viesse a escalar suas vendas, escalar seus produtos e chegasse onde a gente está caminhando, né? A gente não chegou onde a gente quer, não. A gente tem muito chão aí pela frente, né? O nosso projeto é um projeto muito grande, é um projeto assim que tem muito gás ainda para a gente conquistar o que a gente quer, mas a gente tá a caminho. Bom, feito essas considerações de quem vai estar compartilhando um pouco de conhecimento com vocês, eu quero falar para vocês qual vai ser o nosso tema dessa noite de hoje. Pessoal, tá aqui, ó. O que eu vou falar para vocês sobre a base do edifício? Vamos fazer uma analogia? Eu gosto muito da questão da analogia, né? Vamos fazer uma analogia com a construção civil? Quando a gente vai levantar um edifício, né? A base do edifício. A base do edifício é o principal, né? Se nós temos uma base bem feita, se eu tenho uma base bem estruturada, bem calculada, extremamente projetada, eu posso levantar o meu edifício sobre essa base, conforme ela foi projetado, e não vou ter problema. Agora, se eu não tenho uma base e eu quero levantar uma casa de 2, 3 andares sem nenhuma estrutura, isso vai dar certo? E aí, diz pra mim, vou tomar uma água, vocês vão falando aí. Dá certo a gente fazer uma casa um pouco mais robusta, um pouco maior, sem uma estrutura de base? Eu não estou acompanhando as respostas, mas eu tenho certeza que vocês sabem que não vai parar em pé. E quanto mais estrutura eu colocar nessa casa, né, quanto maior ela for, aliás, estrutura não, quanto mais peso eu colocar nessa casa, né, quanto mais assim a casa for grande, mais chance de ruir ela tem. Pegando esta analogia, pessoal, tá? Aqui a gente não vai falar de engenharia, porque eu também não entendo de engenharia. A gente vai falar sobre finanças, eu só estou fazendo uma analogia. Pegando esse gancho da construção. A nossa empresa, a gente pode entender dessa forma? Eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter uma estrutura inicial bem formada na minha empresa? Essa estrutura, ela interfere em toda a carga que eu vou construir em cima, que é a minha empresa? Vamos pensar, uma casa, o que sustenta ela é a base. A minha empresa, quando ela começa a crescer, ela começa a ganhar corpo, sem estrutura, vocês acham que essa empresa ela pode vir a ruir, entrar numa falência, entrar numa espiral que vai acabar com aquela empresa? Infelizmente sim, infelizmente a gente vê muito isso aí. Mas o que essa base então
que a gente precisa ter de conhecimento, o que é essa base que a empresa precisa ter para ela ser robusta, para ela ser uma empresa forte e uma empresa que aguente essa estrutura do crescimento. Porque vamos pensar, gente, quanto mais a gente escalar a venda, mais peso a gente vai ter sobre essa empresa. O que é esse peso que eu estou falando? Movimentação financeira. É muito mais fornecedor, é muito mais colaborador, é muito mais coisas que nós vamos ter que estar olhando, é muito mais risco fiscal, ou seja, eu tenho que estar, a minha estrutura contábil tem que estar muito forte, muito boa. Ou seja, todo o peso desta empresa, conforme ela vai crescendo, se eu não tenho uma base bem feita, essa empresa ela tende ou ela corre sérios riscos de vir às ruínas. A não ser que no meio do caminho eu comece a colocar as estruturas, porque isso a gente vê, né? Às vezes a gente levanta uma casa que não tem uma estrutura ideal, ela dá uma movimentação lá, dá uma rachadura, o que as pessoas começam a fazer? Colocar um monte de estaca, né? Começa a colocar um monte de colunas, mas não fazia parte do projeto, não tem mais aquela harmonia, né? Na empresa a gente consegue fazer isso e a gente consegue seguir a vida e a empresa vai crescendo e não perde o foco. Mas quando eu começo uma empresa já com uma base estruturada, a chance da gente escalar é muito maior e é muito mais fácil quando a gente vai escalando. Legal, Marcos, está falando, a gente entendeu, né? Acredito que vocês entenderam. Deixa eu perguntar, está fazendo sentido toda essa introdução? Porque, pessoal, veja bem, o que eu vou falar para vocês é um método, é um passo a passo para vocês colocarem na empresa de vocês. Então, faz sentido o que eu estou colocando? Vocês estão conseguindo entender essas analogias? Eu preciso beber no água, hein? O que é essa base, pessoal? Essa base é algo que a gente não dá bola, que é a cultura da empresa. Eu como empresário, eu como empreendedor, eu tenho que ter o quê? A cultura, que agora não é mais de qualquer jeito. Que agora a minha empresa, ela tem que ser o quê? A minha cara. Vocês já pensaram que a empresa é a cara do dono? Gente, esta frase, ela mudou a minha empresa. Eu vou falar para vocês aqui, ó. Uma vez um amigo falou para mim, né, que tipo assim, a empresa é a cara do dono. Esse amigo, ele é consultor também financeiro. Ele teve numas lives aí do mês de março conosco. E ele me falou uma vez que a empresa é a cara do dono. Quando ele falou isso, pessoal, foi um tapa na minha cara. É lógico que ele não falou para mim, mas a carapuça serviu. Por quê? Muita coisa que eu colocava nos meus clientes, muita coisa que eu desenvolvia nos meus clientes, eu não colocava dentro da minha empresa. E eu não conseguia escalar a minha empresa. Quando meu amigo falou isso, eu já ouvia essa frase, eu já conhecia essa frase, mas eu nunca tinha sentido o peso dessa frase. Quando eu senti o peso dessa frase, eu comecei a colocar na minha empresa, na minha vida, tudo aquilo que eu aplicava, né? Tudo aquilo que eu falava, né? Era aquela história, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Era isso mais ou menos. Quando eu comecei a fazer o que eu falava e eu transformei a minha empresa, né, e eu fui colocar a minha cara como empresário, como dono do negócio, como um gestor, aí a coisa começou a mudar, né? E toda essa mudança veio da onde? Da cultura, né? Eu comecei a entender o seguinte, porque como eu venho assim de algumas empresas médias, um pouco maiores, eles já têm uma cultura lá dentro, né? Quando a gente vai para o pequeno não tem muito essa cultura do que é empresa, que tem que ter uma diferenciação da empresa, da vida pessoal. Ou seja, como não tem muito essa cultura, eu achava, isso aí é coisa para empresas maiores. Eu que sou pequeno não preciso. Quando eu vesti essa carapuça, né, e comecei a mudar a minha forma de agir dentro da minha empresa e comecei a falar com mais propriedade para os meus clientes, eu comecei a ter insights. E aí eu construí esse método que é um pouquinho daquilo que eu vou passar para vocês, tá? Então deixa eu só tomar uma água e ver como é que tá. Como é que tá aí, Suzy? O pessoal tá colocando alguma coisa? Bom, vamos lá então, pessoal. A base do edifício, qual que é um desses pilares dessa base? Eu vou colocar para vocês aqui, ó. E a base, vocês sabem, a base é simples, gente, né? A base é algo simples. Para o pequeno empresário também é simples. E às vezes até mais simples
do que para o maior. Só que veja, esses conceitos básicos, que são a base, quando você aplica ele, você vai ter um ganho tremendo lá na frente. Então, ó, na aula de hoje eu estou falando da base, amanhã a gente vai entrar um pouquinho em margem de contribuição, ponto de equilíbrio, aí a gente vai avançar para precificação, para demonstrações, e vocês vão ter um conjunto de informação. Mas entendam, se essa base não estiver bem feita, lá na frente não vai ter qualidade de informação. Qual que é o primeiro sentido aqui, ó? Eu já deixei tudo marcadinho para justamente não levar tempo escrevendo as coisas. O primeiro pilar dessa base, gente, é a separação das contas. Eu tenho certeza que você já ouviu que nós temos que separar as contas pessoais das empresas, né? Ou seja, a empresa ela tem vida própria, ela tem que ter as contas delas. E eu, como dono do meu negócio, como empresário, como empreendedor, eu tenho que ter uma distinção. Eu não posso, eu não devo fazer do caixa da empresa uma extensão da minha carteira. Muita gente faz isso, e eu fazia isso até alguns anos atrás. O caixa da minha empresa era uma extensão da minha carteira. Aliás, a minha carteira era uma extensão do caixa da empresa. É uma questão maluca, né? Que a gente mistura tudo, que a gente não sabe mais o que é nosso e o que é da empresa, e o que é da empresa e o que é nosso. E por que que as grandes empresas, quando elas têm algum movimento, alguma crise, elas conseguem olhar, conseguem ajustar e passam por aquela crise? E o pequeno, que pelo fato de ser pequeno, deveria ser muito mais fácil ele conseguir fazer os ajustes, ele não consegue, ele se perde e às vezes se quebra. Um dos pontos é esse aqui, ó, quando ele não separa as contas pessoais das contas da empresa. Por quê? Quanto mais fatura, vamos pensar, eu estou totalmente misturado. Isso aconteceu comigo, tá? As minhas contas estão totalmente misturadas com as contas da empresa. Legal? Dá uma queda de fatura. O que acontece? O faturamento começa a aumentar. O que eu faço com a minha vida pessoal, com o meu padrão de vida pessoal? É automático. Se o meu faturamento cresce, eu também vou começar a gastar mais. Eu vou começar a assumir compromissos, comprar coisas parceladas. Por que isso, pessoal? Porque é natural. Porque eu estou enxergando tudo como uma coisa só, né? Aquele faturamento que está escalando é como se fosse um salário que eu estou ganhando a mais, né? Então, ou seja, eu não estou tendo a minha empresa como um negócio, e sim, estou não trabalhando como CLT, né? Esse que é o grande erro nosso. E é aí que a gente pega nas dificuldades nesse ponto aqui, ó, de não separar. Então, eu separar as minhas contas pessoais, as contas da minha casa, as minhas contas da família, das contas da empresa, é extremamente importante, gente. Por quê? É isso que vai me dar clareza, é isso que vai me dar o quê? Análises precisas, é isso que vai me dar números que eu posso confiar. Porque se eu não tenho isso, quando eu vou olhar uma linha lá, gasto com deslocamento, no meu caso, né? Hoje não, por causa dessa situação que nós estamos vivendo, eu não viajo tanto mais. Mas antes, vamos pegar 2019, eram 5 dias da semana, vamos falar, 6 dias eu viajava, que era de segunda a sábado, né? De segunda a sábado eu estava na estrada, às vezes saía 6 horas da manhã, voltava às 9 horas da noite. Tinha dia que eu ficava 4 horas na estrada rodando, totalmente improdutivo, mas ali consumindo. Imaginem, se eu não controlar isso aí, né? E no fim de semana eu uso o carro para passear com a minha família. E tudo entra num bolo só, né? Faço lá uma maçaroca, faço o que eu costumo brincar, um balaio de gato. Misturo tudo. Eu não sei o que é pedágio daquele que eu fui passear, eu não sei do que é pedágio da empresa, eu não sei o que é gasto de estacionamento do meu passeio. Ou seja, se eu tiver que tomar uma decisão, eu não consigo. Se eu tiver que avaliar quanto que aquele projeto está me dando de retorno, eu cobrei daquele cliente X reais, né? Quanto que eu estou gastando para saber o retorno? Eu não sei. Então, esse, né, é um dos motivos que são de extrema importância para a gente separar as contas. Por quê? Porque eu consigo daí ter precisão nas minhas análises. Sem isso, eu não vou ter precisão. Faz sentido para vocês isso que nós estamos colocando? Você consegue enxergar
se você está misturando, se você está fazendo esse balaio de gato, você consegue enxergar que você perde análises importantes para tomar decisões importantes em momentos, muitas das vezes, como os quais nós vivemos em 2020, que nós tivemos que fazer ajustes rápidos e muitas vezes a gente não consegue porque está tudo lá misturado, tudo uma maçaroca, né? Eu pego tudo que é gasto e vou socando na empresa ou na minha vida pessoal. Então, o primeiro passo, gente, é esse. E não é por acaso, né, que nem eu sou da área de contabilidade. Se você pegar a área de contabilidade, qual que é o primeiro princípio da contabilidade? O primeiro princípio é o princípio da entidade, que diz o quê? Que não podemos misturar vida pessoal com vida da empresa, ou empresa A com empresa B. São distintas, são entidades distintas, né? Por isso que esse é o primeiro pilar. Se eu sigo essa base aqui, ó, eu tenho segurança na minha informação. Eu sei que o que está ali dentro do meu relatório, vamos pegar, ó, a gente vai caminhar algumas aulas e a gente vai chegar em relatórios para tomada de decisões, tá? Esse que é o motivo de toda a nossa conversa, de toda a nossa estrutura, para nós chegarmos em análises e estratégias com base em informação. Como que eu vou tomar uma decisão, como que eu vou ter uma estratégia na minha empresa se está tudo misturado, está uma maçaroca, está um balaio de gato? Não vai dar certo. Se eu tomar uma decisão, a chance de eu tomar a decisão errada é gigante. Bom, avançando, pessoal, deixa eu só ver se eu não estou perdendo um ponto aqui. Beleza. Avançando, qual que seria o segundo pilarzinho aqui que nós queremos falar dessa base do edifício? Então, pilar 1 é a nossa separação de contas, a importância, pessoal, tá? É importante isso aí, não é à toa que todo mundo fala que não pode que não pode misturar, né? Deve se separar, que não pode misturar. Não é à toa que todo mundo fala, porque isso é extremamente importante. Qual que é o segundo ponto? Eu sei que isso não ficou muito bonito, mas se eu fosse escrever aqui, ia ficar pior, porque a minha letra ia ser um garrancho, né? Dois aqui. Ó, então o primeiro pilarzinho, separação das contas. O segundo pilarzinho, processos. Gente, nós temos que desenhar, nós temos que estruturar um processo dentro da nossa empresa. Simples. Eu não estou querendo que ninguém faça um book gigantesco, um livro gigantesco, marcando todos esses processos. De maneira alguma. Eu quero que você faça um processo simples, uma folha sulfite. Tipo essa aqui, ó, rabiscado à mão mesmo. Olha, o processo inicial da fase de compras. Começa aqui, ó, um pedido, eu caminho para uma questão de uma nota fiscal, que tem que ter uma conferência dessa nota fiscal, ver se está certo as informações daquilo que eu comprei, ver se está certo as condições de pagamentos que eu combinei com o meu fornecedor. Ou seja, eu tenho que ter esses processos desenhados. Quer que desenhe? Sim, tem que ser desenhado, gente, tá? Porque isso facilita a visualização. Aonde que isso vai me levar, Marcos? Porque isso é chato, isso acaba colocando amarras no meu negócio, isso acaba atrapalhando. Pessoal, vamos lá. Se você é pequeno, você só trabalhando, né? Vamos pensar, você é um microempreendedor, você está sozinho, tá? É lógico que você não vai precisar criar processos complexos, mas estruture, comece a pensar como que você pode fazer esses processos, o que você faz. Por quê? Gente, o sonho de todo e qualquer empresário, empreendedor, qual que é? Fazer o seu negócio crescer, fazer o seu negócio evoluir, fazer o seu faturamento criar escala. Ou seja, se hoje eu estou faturando 50 mil, eu quero amanhã faturar 100, 200, 500, 1 milhão. É isso que a gente quer com o nosso negócio. E a gente vai conseguir isso separando contas e criando esse processo. Porque vamos pensar, quando eu começo a escalar o meu faturamento, se eu tenho um processo rabiscado, por mais simples que seja, quando eu falo rabiscado é desenhado, tá? Mais simples que seja, gente, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que eu vou precisar de pessoas me ajudando, ou na área financeira, ou na área comercial, ou mesmo na área que eu vou fazer a produção, a entrega ali do meu produto. Quando eu tenho isso já estruturado, isso vai me ajudar o quê? Na hora de eu contratar a pessoa. Por que o pequeno empreendedor, o pequeno empresário erra muito na contratação? É porque ele não tem condição de pagar as pessoas, então não vem pessoas boas para ele? Ele erra muito na contratação porque ele não sabe o que ele precisa.
quem ele precisa contratar. Ele não sabe que as atividades daquele cargo quais são e se aquela pessoa realmente vai se encaixar naquele cargo, né? Quando tem esses processos, vamos pensar numa área comercial. Se eu tenho um simples desenho, que o vendedor tem que fazer a ligação, da ligação ele tem que tirar o pedido, do pedido ele passa para faturamento, e o faturamento manda a nota e o boleto para o cliente. É 3, 4 passos, simples, mas se eu vou contratar, eu já sei, olha, eu preciso de alguém que faça isso, isso e isso. Facilitou. Eu já sei se a pessoa vai ter condições de atender aquilo ou não. Primeiro ponto. O segundo ponto, para eu passar para a pessoa desenvolver as atividades, vai ser muito mais fácil. A pessoa não vai ficar tão dependente de mim. Esse é um outro problema também que eu vejo muito nas pequenas empresas. Quando está tudo sobrecarregado em uma pessoa, no dono, ou em alguma outra pessoa ali muito próxima, né? Quando a empresa cresce e coloca alguém para trabalhar junto, aquela pessoa não dá conta de desenvolver o trabalho e treinar a outra pessoa. Por quê? Porque não tem um processo definido. Aí ela vai passando conforme dá, e a pessoa vai fazendo conforme ela entende. E isso lá na frente, na maioria das vezes, custa caro. Por quê? Nem sempre aquela pessoa vai fazer da forma que deveria ser feito. E aí acaba dando prejuízo para a empresa. Então, processo, eu não estou querendo que você ingesse a sua empresa. Eu não estou querendo falar que você construa 5.000 folhas de processos e procedimentos. Não é isso. Vai chegar um momento que quando sua empresa tiver 5.000 funcionários, você vai precisar ter toda essa estrutura engessada. Mas por enquanto, simples. Gente, se vocês entrarem no meu site lá, plenofinanceiro.com.br, rola a página um pouquinho para baixo. Você vai ver qual que é a filosofia da Pleno. Simples. Por quê? Se é simples, você entende, e quando você entende, você faz. É isso que é o objetivo da Pleno, é transformar todo esse conjunto de informações numa questão simples para que você entenda, e se você entender, eu tenho certeza que você faz. Aquilo que você não entende, você faz? Seja sincero aí, coloca aí, sim ou não? Você não entende o porquê você faz, você não entende daquilo lá, você tem vontade de fazer, você tem desejo de fazer aquilo? Seja sincero, né? Sim ou não? Eu, pelo menos, não tenho esse desejo. E por mais que todo mundo fale que aquilo é importante, mas se eu não entendo, eu acabo não fazendo. Mas agora, se você pega algo que é complexo, mas você me transforma isso de uma forma simples, colocando de uma forma simples, você vai entender, e quando você entende, você faz. Então eu estou querendo o quê? Eu não estou querendo processos complexos, eu não estou querendo que você contrate uma consultoria, eu estou querendo só que você pare em algum momento do seu dia, que pode ser até no final de semana, e você pense, ninguém melhor do que você para desenhar esses processos. Como é que entra a minha matéria-prima para a produção do meu produto? Vamos pensar, você tem uma pequena marcenaria, como é que isso se dá? Né? Em que momento que a matéria-prima entra, né? Que a madeira vai entrar na serra, da serra passa para a lixadeira, da lixadeira vai para a pessoa fazer o acabamento, vai para a montagem, vai para a pintura. Como que é? Estrutura de uma forma simples, né? E você vai ver que essa forma simples vai te dar clareza. E quando você escalar faturamento, que você precisar de mais pessoas, aí você vai construindo toda essas informações mais estruturadas, com mais detalhes, porque aí vai precisar. Tem empresas que a gente passa, né, que quando a empresa é um pouco maior, a gente adota o chamado POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, ou seja, o POP, Procedimento Operacional Padrão. Para a pessoa acessar o site do banco para pagar uma conta, tem lá um procedimento, que é fase de um processo. O pagamento de conta é um processo. Fases desse processo são os procedimentos, que ela vai entrar no banco, colocar o usuário, colocar a senha, e aí vai, tá? Então não estou querendo que você construa tudo isso, porque talvez você já tenha visto isso em algum lugar, em alguma empresa, mas não é isso que eu quero que você só desenhe uma estrutura simples, para que você tenha clareza. Só para vocês terem noção, tem uma empresa que a gente trabalhou, que lá existia um POP para lavar a mão, era uma empresa alimentícia, então para lavar a mão, tinha bem assim em cima da torneira, né,
Como você fazia? Umedeça a mão, pega o sabonete, fique lá massageando 60 segundos, abra a torneira, enxague a mão, seque a mão, ou seja, não tinha como fazer errado, né? Porque todo cuidado com uma empresa alimentícia é pouco na questão da higiene, né? Mas não é isso que eu estou querendo que você faça. Eu estou querendo que você faça apenas um circuito, né, dessa sua trajetória da informação dentro da sua empresa. Isso é extremamente importante. Vou virar aqui, tá, pessoal? Qual que é a terceira fase? O terceiro pilarzinho. Vamos lá. Qual que é o terceiro pilar, pessoal? Ó, primeiro pilar, eu tenho que separar as contas. O segundo pilar, eu tenho que ter um processo desenhado. Simples, mas eu tenho que ter. O terceiro pilar é o meu plano de contas. Eu tenho que ter uma estrutura de plano de contas.